Olá, meu nome é Luciane Simões, eu sou historiadora, arquivista, atuo na seção de manuscritos como chefe desde 2015, lotada na Fundação Biblioteca Nacional. O trabalho que eu vou apresentar hoje se chama Roteiros Indispensáveis nas Estradas Intelectuais, os catálogos da seção de manuscritos na Biblioteca Nacional, 1876-1991. Esse trabalho ele se propõe a fazer um exame sobre os instrumentos de pesquisa publicados pela seção de manuscritos no periódico Anais da Biblioteca Nacional entre 1876 e 91. Portanto, é uma análise sobre 115 anos de produção do acervo referente à seção de manuscritos. O que se propõe aqui é fazer uma história dos arquivos e das coleções, é pensar um pouco sobre como nós podemos historicizar as práticas de tratamento técnico e de difusão do acervo manuscrito. Então, como metodologia, eu propus uma pesquisa histórica e também de caráter qualitativo. Ela incidiu sobre 111 volumes dos anais que foram produzidos de maneira analógica, física, mas que foram digitalizados, estão acessíveis na hemeroteca digital. Foi feito um cotejamento entre o levantamento desses instrumentos de pesquisa e a base de dados para confirmar a procedência desse acervo. Portanto, foram descartados também outros documentos que foram copiados ou que são custodiados por outras instituições. A ideia aqui é contextualizar esses instrumentos de pesquisa com a história, num quadro maior, da história administrativa da instituição. Então, de maneira breve, eu vou passar um pouco essa trajetória da história e da administração. A seção de manuscritos ela nasce em 1876, durante a gestão de Ramis Galvão, numa reforma administrativa que organizou em áreas de guarda de acervo e uma secretaria a Biblioteca Nacional. A seção de manuscritos era conhecida como segunda seção, e nesse momento de reforma, nasce também, ou é criado também, o periódico Anais da Biblioteca Nacional, que vai servir como um elemento de facilitar, de dar acesso e de difundir o acervo. Então, já no volume 4, em 1877, dos Anais da Biblioteca Nacional, tem início a publicação do Catálogo dos Manuscritos da Biblioteca Nacional. É um grande projeto capitaneado ali pelo José Alexandre de Mello e, em seguida, pelo Alfredo do Vale Cabral, que vai propor uma tábua de classificação para o acervo em geral, da seção de manuscritos. Então, a tábua, estou projetando aqui na imagem para vocês, se vocês conseguirem observar, a primeira ideia é fazer uma classificação dos documentos que se referem ao Brasil em geral, seguido pelas províncias, e lá na 13ª, 4ª e 5ª categorias de classificação são os documentos relativos a brasileiros, as personagens notáveis, brasileiros ou estrangeiros, enfim, pessoas de vulto para a escrita da história que tiveram alguma produção relevante sobre a escrita da história nacional. Essa organização, que é dada para a Biblioteca Nacional em 1876, ela perdura até aproximadamente 1944. Nesse meio tempo, finais do século XIX e início do século XX, nos anos 30, eu preciso chamar a atenção para um detalhe aqui, para um ponto que interessa para o nosso objeto de pesquisa. Durante a gestão do Rodolfo Garcia, foi editada pela Biblioteca Nacional a revista Documentos Históricos. Essa revista ela vai ter um papel muito importante no que se refere ao nosso objeto, porque ela vai ser o lugar de escoador, ela vai ser o espaço que vai capitanear a produção de instrumentos de pesquisas com as transcrições paleográficas dos documentos manuscritos. Então, esse é um ponto importante da gente ter no nosso horizonte aqui. Para os anos 40 e 50, conforme eu disse, a Biblioteca Nacional ela vai ter uma nova reconfiguração que vai ser ocasionada pela reforma de 46. A seção de manuscritos, ou segunda seção, que funcionava como uma unidade relativamente autônoma na administrativa, ela passa a estar subordinada, em 46, à divisão de obras raras e publicações, dirigida, que é chefiada pelo historiador José Honório Rodrigues entre 1946 e 58. E o José Honório Rodrigues é um personagem muito interessante porque, além de uma experiência internacional, de intercâmbio em outras instituições, ele faz parte daquela geração que nos anos 40 visitou os Estados Unidos, trocou muito com as instituições norte-americanas. Ele traz essa experiência para o Brasil e ele participa de um movimento de renovação teórica metodológica da historiografia nacional. Ele está vinculado também, ele também está relacionado no contexto ali de institucionalização dos cursos de história
nas universidades brasileiras. Então, vale frisar também que esse momento é o momento que o curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional está passando por uma nova reformulação, por uma nova estruturação. Então, esse momento é um momento de muita efervescência. A gente vai ver lá na frente como é que isso se aplica à organização do acervo e ao nosso objeto. Tá? Com a saída do José Honório Rodrigues, em 1958, é um detalhe que precisa ser estudado ainda, uma informação que é preciso ser levantada, né? Esse cargo, ele fica vacante. Eu não consigo precisar até que momento ele ficou vacante, mas o fato é que a seção de manuscritos volta a ter um protagonismo, volta a ter uma prerrogativa na organização e na produção dos seus instrumentos de pesquisa. E uma figura que salta aos olhos nesse momento, que tem muito destaque, é o professor Darcy Damasceno, que é um literato, uma pessoa voltada para a academia, para a produção de literatura, para pesquisa literária, enfim, para poesia. E ele traz uma nova, nos anos 60, ele traz uma nova metodologia para se pensar, para se organizar e para se difundir o acervo manuscritos. Esse período dos anos 60, início dos anos 70, ele vai representar uma ruptura com o projeto do José Honório Rodrigues, mas a gente vai ver que lá na frente, segunda metade da década de 70 até 80, ele vai ter um movimento de retomada, né? Ele vai ter um movimento ali, uma ponta de continuidade para aquele projeto que teve uma releitura no José Honório Rodrigues, mas que é originário do século XIX. Então, eu proponho, né, para a organização, para o entendimento desses instrumentos de pesquisa, 3 grandes eixos. E esses eixos não podem ser entendidos como blocos monolíticos fechados e encerrados em si. Ao contrário, são tendências verificadas que reúnem, né, que aglutinam esses instrumentos de pesquisa. Coloquei anais da Biblioteca Nacional, mas poderia colocar também ali uma informação de que a historiografia, de que a escrita da história, o manuscrito como instrumento para a escrita da história, ele é um ponto contínuo, ele é um plano de fundo para esse entendimento. Então, eu sugiro nesse trabalho uma abordagem a partir de 3 blocos, em que predomina o primeiro na paleografia, o segundo a historiografia e o terceiro a literatura. Nesse primeiro quadro, eu trago uma lista, uma tabela muito simples com os anos, o número do volume em que foi publicado e o trabalho, o instrumento de pesquisa de publicação. Né? Em azul, eu trago para vocês os instrumentos de pesquisa que foram produzidos em consonância com o plano de classificação de 1877. Isso porque eu consigo, dessa maneira, representar visualmente a longevidade desse projeto, como que ele nasce no século XIX, ele é retomado em meados do século XX e, novamente, no final do século XX, na década de 90. Então, esses instrumentos de pesquisa tinham como características comum a transcrição paleográfica. Eles eram transcritos na íntegra nos anais da Biblioteca Nacional. Para aquele último período ali, entre 38 e 43, a gente tem a incidência de 5 instrumentos de pesquisa que são transcrições paleográficas, mas que mostram um pouco, né, a baixa incidência da publicação desses instrumentos nos anais durante a gestão do Rodolfo Garcia. O segundo bloco que eu denomino historiografia, porque é um período que corresponde à gestão do José Honório Rodrigues e que está muito vinculado com a produção de instrumentos para a renovação metodológica da história. Então, você tem ali a retomada em 49 do projeto do século XIX, né, com o catálogo Bahia. Você tem uma filiação que é literal do Josué Montello, diretor da Biblioteca Nacional, escrevendo expressamente na introdução desse catálogo de que ele está vinculado à herança de Ramires Galvão. Portanto, você tem ali, durante esse período que eu considero historiográfico, essa preocupação de levantar fontes para essa pesquisa, para a produção historiográfica, que se pretendia profissional naquele momento, que se pretendia um pouco mais acadêmica, diferentemente do que era do que foi concebido no século XIX. E tem, no período que corresponde à década de 60, a retomada ali final da década de 50, começo de 60, ao longo de 70, o eixo que eu identifico como em que prevaleceu a literatura. Observa que a metodologia também ela é diferenciada, né? O Darcy Damasceno, ele estabeleceu uma nova forma de organizar o acervo que privilegiava as cartas, né? A separação física mesmo e intelectual das cartas, das correspondências de literatos. Então, esse movimento ele vai até o ano de 78, quando ele começa a ser entremeado novamente com a catalogação
a catalogação proposta no século XIX. Então, você tem ali a retomada do projeto com a coleção Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Um projeto que se verifica longevo e que vai até a década de 80, ali até 1986. Com a finalização do catálogo do Rio de Janeiro. Então, 1991, eu assinalo como um eixo aqui de cisão com esse projeto, porque em 1991 a gente verifica com os manuscritos da Inconfidência Mineira, coleções, arquivos e gaveta, a consolidação de uma metodologia de trabalho que já não está tão pautada, tem como pauta, obviamente, um tema historiográfico, mas na metodologia ele já tem uma consolidação e ele já tem uma orientação diferenciada, porque congrega os princípios da biblioteconomia e da arquivologia. Então, encaminhando para as considerações finais, eu queria chamar a atenção para a longa duração desse projeto de classificação do acervo de matriz historiográfica, né? Pensar um pouco como que a história das coleções, a história do acervo, a história da organização levanta muitos subsídios para a gente pensar que acervos que a gente tem hoje, como ele está organizado e por que ele está organizado dessa forma, né? Pensar também um pouco que numa seção, como a seção de manuscritos, que tem um acervo muito particular, muito peculiar, a gente não pode trabalhar somente com uma perspectiva, com uma prática, com uma teoria. A gente tem que estar aberto numa perspectiva muito multidisciplinar para pensar nos caminhos de pesquisa, de organização e de difusão desse acervo, né? E sinalizar que o conhecimento dessa história, o conhecimento desse modus operandi também possibilita uma nova negociação para o futuro, para os instrumentos de pesquisas futuros, para o potencial que a gente tem para difundir o nosso acervo. Então, eu encerro aqui, agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho e me coloco à disposição para esclarecimentos. Obrigada.